Aleluia, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigo por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixa tudo pra lá. Quem nunca fugiu sair de casa, abandona os sonhos no caminho, como folha seca, vento vem decisão, vira um andarilho. Às vezes após as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? Glória a Deus. Aleluia. É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É adorar quando Deus não responde. É
é adorar no dia tudo, adorar a Deus no raio no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando a dor é expulsos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quando lhe falta tudo. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia, parte mais importante do culto. Aleluia, onde Deus fala com sua igreja, amém? Quero estar aqui convidando o pastor Adriano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quero estar aqui convidando o pastor Márcio, para estar orando pelo Senhor. Amém. Queremos cumprimentar a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por só já tem, Senhor, falado aos nossos corações, Pai, através dos louvores, das palavras, Senhor, que os irmãos deram. Agora usa o teu filho, Pai, que vai trazer a tua mensagem, Pai. Usa ele conforme, Pai, ele tem te buscado, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos felizes, estamos contentes Aleluia. por estar neste momento cultuando juntamente com a igreja aqui da cidade de Osório, na direção do presbítero Cris. Também quero agradecer aos nossos irmãos ali da sede, glórias a Deus, que apoiou o pastor, glórias a Deus, que Deus possa assim abençoar poderosamente as vossas vidas. Para o pastor Adriano é um prazer poder estar conhecendo mais uma parte, né? Alguns irmãos eu já conheço, outros são novos aqui, né? Glórias a Deus. Então, que Deus possa assim abençoar a vida de vocês, que vocês possam continuar fazendo o Ilho de Jesus, a obra do Senhor. Quero dizer, aleluia, que a igreja resplandecente de Deus é uma igreja, aleluia, da família, uma igreja que acolhe, uma igreja que ajuda, uma igreja que realmente tem feito a diferença na face da terra. Amém, meus amados irmãos? Sei que está bastante frio, né? A gente não está acostumado com o frio, só Jesus na causa, né? Graças a Deus. Mas nós não podemos deixar, aleluia, de vir na casa do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, aleluia, a palavra de Deus. Aleluia, quero ser bem breve na palavra. Aleluia, Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12. Aleluia. Aleluia. Livro de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Estou feliz, né, glórias a Deus, pelo círculo de oração. Estou muito feliz mesmo. O círculo de oração é a coluna da casa do Senhor, irmãos. Uma igreja que ora, uma igreja que busca poder, a milagre, a salvação de almas. Aleluia. Então que essas irmãs, aleluia, que estão, aleluia, no círculo de oração, que vocês possam continuar com esta força, esta coragem, essa fé. Aleluia, faça a obra do Senhor, não esperando receber recompensa do presbítero Cris, nem do pastor Adriano, mas isso é para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 12. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolveis a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade.
Fazeis tudo sem murmurações e nem contendas, para que vós torneis irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforceis inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrais vós e congratuais vós também comigo. Amém? Toma seus assentos, meus amados irmãos. Vamos ser breve na palavra. Uma coisa que me chama muita atenção é que a igreja Resplandecer de Deus aqui da cidade de Elisópolis tem cumprido com os horários. Gosto muito do Aleluia, tenho acompanhado pela transmissão ao vivo de lá da cidade de Barra Velha. Aleluia, sobre os horários, né, irmão? Aleluia, a gente cuida muito do horário, aleluia. E é uma coisa que eu gosto quando a gente coloca alguém na frente do trabalho, aleluia, a determinação seja feita conforme, aleluia, a lei da sede de Barra Velha. Vocês estão de parabéns, continua assim, aleluia. Porque tem pessoas, né, irmão? O pastor Adriano sempre cuida, porque tem pessoas que vai trabalhar às 10 horas, cuida, né? Até que chega em casa, né, janta, se despede da sua esposa e vai para o seu trabalho. Ou até mesmo no outro dia de manhã, as pessoas acordam cedo. Então, eu sempre fui clique nessa parte, né? Glória a Deus. Então, os irmãos estão de parabéns. Vejo, né, o mover do Espírito Santo de Deus na obra do Senhor. E a obra de Deus só tem que crescer. Amém, glória a Deus. E cada irmão que tem feito a obra do Senhor, esses irmãos, aleluia, pastores, missionários que têm feito a obra do Senhor, que vocês possam continuar falando do amor de Jesus, fala aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. Amém, aleluia. Como já foi falado aqui, o culto de Santa Ceia são um dos cultos melhores. Não que os outros cultos não são, mas culto de Santa Ceia é um culto para você refletir. Mesmo você que não vai participar, mesmo você que ainda não chegou o momento de você participar do corpo do sangue de Cristo, mas vai chegar a hora de você participar. Só depende de você. Mas o que me chama a atenção quando leio essa palavra do Senhor, aleluia, a epístola de Paulo aos irmãos de Filipenses, da igreja de Filipenses, Paulo, aleluia, ele menciona, aleluia, algo tão interessante, tão importante, sobre o desenvolvimento, aleluia, da salvação. Aleluia, quando ele fala sobre a salvação para os irmãos da igreja de Filipenses, nós estamos lutando para um dia nós chegar no céu. Cada um de vocês que aqui está, você está lutando, perseverando a cada instante, a cada momento, para um dia nós chegar no céu. O nosso alvo, aleluia, é o céu. Por quê? Mesmo que nós passamos luta, mesmo que nós passamos, aleluia, por problemas difíceis, mas nada vai nos separar, aleluia, de servir a Cristo. Aleluia. Porque o nosso alvo é o céu. Glória a Deus, aleluia. E Paulo, aleluia, ele traz, porque eu gosto muito da passagem de Paulo, porque Paulo ele é bem categórico com respeito à salvação, com respeito, aleluia, a servir a Cristo. E ele fala na sua carta, aleluia, dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas porém, aleluia, na minha ausência. A chave principal é obedecer.
Aleluia. Então Paulo, aleluia, quando instruiu a igreja, ele pedia para que a igreja do Senhor Jesus viesse a obedecer a palavra. Que eles viessem, aleluia, viver acima de tudo, conforme o Evangelho. Porque o Evangelho que não confronta o pecado não é Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho ele tem que nos confrontar. O Evangelho ele tem que nos mostrar, aleluia, o quanto nós somos falhos e que nós precisamos de Deus. Então Paulo, aleluia, embora ele não esteja presente, Paulo ele se alegrava. Mesmo, aleluia, Paulo ausente da igreja. Porque Paulo, aleluia, ele era um grande missionário. Paulo, aleluia, ele passou por vários lugares. Paulo, aleluia, ganhou muitas almas. Mas Paulo, aleluia, ele se preocupava com a igreja de Deus. A igreja do Senhor Jesus. O que motivava Paulo, aleluia, a seguir em frente, aleluia, era Cristo crucificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando então ele escreve, aleluia, aos irmãos de Filipenses, aleluia, sobre o desenvolvimento, o crescimento da salvação. Aleluia. Então, ele menciona dizendo, assim, pois, amados meus, olha como ele fala, amados meus irmãos, da igreja de Filipenses, eu estou muito feliz, aleluia, em saber, aleluia, que vocês estão progredindo. Aleluia. Paulo vai enfatizar, aleluia, e dar os parabéns aos irmãos da igreja de Filipenses, dizendo, eu estou muito feliz por saber, aleluia, que vocês estão obedecendo o Evangelho. E a fé de vocês cresce cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Quando nós obedecemos o Evangelho, a nossa fé ela cresce cada vez mais. Porque o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus é que quando ele fala assim, ó, como sempre obedeceste, não só na minha presença. Paulo quer dizer que vocês não estão obedecendo só quando eu estou presente. O que me alegro é saber, aleluia, que quando eu não estou presente, quando o pastor não está presente, vocês obedecem da mesma forma. Deus seja louvado. Quando o pastor não está presente, vocês continuam da mesma forma, obedecendo ao Evangelho. O Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que foi plantado no coração de vocês. Porque vocês não estão aqui para agradar o pastor Adriano. Vocês não estão aqui para agradar, aleluia, o presbítero Cristo que está à frente desta obra. Não, de maneira nenhuma. Vocês estão aqui, aleluia, obedecendo o Evangelho que te resgatou do lamaçal do pecado. Esse Evangelho que todo dia me confronta. Esse Evangelho, aleluia, que me mostra quem eu sou. Esse Evangelho, aleluia, que me diz quem tem que ser para alcançar a vida eterna. Quando Paulo pregava, aleluia, porque a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Paulo foi bem categórico em suas pregações. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses, dizendo, assim, aleluia, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, aleluia, é na minha ausência, Aleluia. quando não estou presente. Aleluia.
Eu não preciso dizer para vocês que tem que agir desta forma, tem que fazer desta forma, tem que proceder desta forma para agradar a Deus. Deus seja louvado. Que nós possamos todos os dias dizer ao Senhor: Senhor, Deus maravilhoso. que eu diminua, que o Senhor cresça. E fazer, aleluia, como a palavra de Deus fala, como Paulo diz: em tudo eu procuro ser agradável a Ti. É procurar agradar a Deus. Aleluia. E é tão feliz, aleluia, quando o pastor, aleluia, chega e vê uma igreja, aleluia, que está no procedimento do Evangelho. Aleluia, Jesus. Que estão lutando e perseverando a cada momento, aleluia, para ser salvo. Para ser salvo, porque o nosso alvo é o céu. E Paulo se alegra em saber, aleluia, que os presbíteros, os diáconos, aleluia, estão conduzindo a igreja rumo ao céu. Aleluia. Oh, glória. Está dizendo. Aleluia. Paulo escreve isso para a igreja de Filipenses. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, quando nós olhamos mais para baixo, Paulo vai tentar solucionar um dos problemas que estava havendo. Que isso é normal? Não. Aleluia. Isso acontece? Acontece. Mas Paulo vai dizer, olha, porque ele diz assim, ó: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolveis a vossa salvação com temor e tremor. A palavra temor não significa, aleluia, que você tem que ter medo de Deus. Como muitos têm colocado Deus como um carrasco. É, Jesus. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você tenha medo dele. Aleluia. Paulo está deixando bem específico: com temor e tremor. A palavra temor, aleluia, significa reverenciar a Deus. A coisa mais linda, mais maravilhosa é quando nós reverenciamos a palavra de Deus e reverenciamos a casa de Deus. É você, aleluia, ter, aleluia, consciência daquilo que você está fazendo. Aleluia. E quando Paulo diz, no versículo 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Aleluia. É Deus. Porque é Deus. Paulo mostra aos irmãos de Filipenses dizendo: porque é Deus é quem efetue em vós o poder da salvação que é em vós. Glória a Deus. Foi Deus que nos deu este poder de salvação. Por isso que ele diz, aleluia, vinde e comprai. Sim, sem dinheiro. É comprar, aleluia. Ninguém compra a salvação, irmãos. Verdade. A salvação, aleluia, é dada, aleluia, pela obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então é preciso, meu amado, é preciso, aleluia, você lutar para um dia nós chegarmos no céu. Glória a Deus. No versículo 15 ele diz: para que vós torneis, aleluia, irrepreensível. Olha o que Paulo está dizendo, aleluia. Para que vocês, meus amados irmãos, que vocês estão continuando, aleluia, lutando pela salvação, vocês estão perseverando pela salvação, aleluia, embora vocês estão sendo perseguidos, embora, aleluia, vocês estão passando momentos difíceis, aleluia, porque vocês estão lutando, vocês não estão recuando atrás, aleluia, vocês estão se desenvolvendo, aleluia, a vossa fé, a vossa confiança, aleluia, que Cristo é quem efetua em vós, aleluia, a vossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. A vossa salvação. Você está progredindo, aleluia, na força, na fé, na perseverança, na certeza
que um dia Cristo virá buscar a sua igreja. Aleluia. Cristo virá buscar a sua igreja. Aleluia. E bem-aventurado é você que está lutando. Por isso que Paulo está dizendo, aleluia, para que vós torneis irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável. A palavra irrepreensível, aqui nesta palavra, a palavra irrepreensível significa que não haja acusação. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo, não deixa ninguém te acusar, não deixa ninguém te apontar. Aleluia. Por isso que ele disse, seja irrepreensível, não haja nenhuma acusação, não deixe ninguém te acusar. Porque neste mundo que nós estamos vivendo, irmão, o evangelho, desculpa a expressão do pastor Adriano, graças a Deus que na igreja Resplandecer de Deus não tem isso, mas existem muitos lugares, irmãos, que o evangelho está sendo escandalizado. Verdade, E isso é uma vergonha para o evangelho. E que nós possamos, aleluia, lutar, aleluia, e alguém olhar, aleluia, para você dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. Aquele eu posso confiar, aleluia, que pode orar por mim, porque é um homem, uma mulher de Deus. Isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses. Que não haja nenhuma acusação, que você seja irrepreensível, filho e sincero de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Inculpável. A palavra inculpável quer dizer, aleluia, lavado, sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. Aleluia. Como assim, pastor Adriano? Para que vós torneis irrepreensível e sincero, filho de Deus. Que você seja sincero, filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Mostra que você é um homem, uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Nessa geração que nós estamos vivendo. Porque Paulo diz, aleluia, inculpáveis no meio de uma geração, aleluia, pervertida e corrupta. Não é o pastor Adriano que está falando, é Paulo dizendo, aleluia. E nós estamos vivendo isso, estamos vendo isso. Os irmãos, desculpa a expressão do pastor Adriano, mas é uma realidade. Hoje nós estamos vivendo a pior geração do século XXI, a pior geração. Nós estamos vivendo isso, onde não se pode mais falar contra o pecado, porque as pessoas se acham, aleluia, que isso é pesado demais. Mas Paulo está dizendo, para que nós seja sincero, filho de Deus, aleluia, para que nós se tornemos irrepreensível, inculpáveis, aleluia, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como um luzeiro no mundo. Nós somos a luz do mundo. Que você seja a luz do mundo, que vocês possam brilhar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vive o verdadeiro evangelho. O evangelho que me confronta. O evangelho que me diz quem eu sou. O evangelho que me ensina, aleluia, a viver a plenitude da glória de Deus. O evangelho que me ensina a me aproximar mais perto de Deus. O evangelho, aleluia, que me ensina a me se relacionar com o Espírito Santo de Deus. É através desse evangelho que nós vamos encontrar a salvação. Mas para isso eu preciso me tornar sincero,
sincero no meu falar, sincero no meu ouvir, aleluia, sincero no meu pensar, sincero na minha oração, quando eu faço uma oração. Que alguém possa me dar um voto de confiança em saber quem eu sou e quem eu era lá no mundo, quando eu era, aleluia, escrava de Satanás. Mas hoje me tornei filho de Deus e herdeiro do reino de Deus. Aleluia. E o meu alvo é o céu. Por isso que Paulo diz: eu me alegro muito em saber que vocês estão progredindo. Porque naquela época, irmão, aleluia, evangelho, naquela época era perseguição. Hoje não se vê mais, aleluia. Hoje as pessoas dizem: ah, estou sendo perseguido. Perseguido, irmão, você não sabe o que é perseguição. Perseguição naquela época da igreja primitiva, que os irmãos eram jogados na arena. E quando eles eram jogados lá na arena pelo imperador Roma, o imperador, aleluia, Nero, que foi o pior imperador de Roma, aleluia. Mas Paulo mostrou, aleluia, a igreja continua lutando, progredindo pela vossa salvação, que a salvação está mais perto, que o alvo é céu, mas que você seja, aleluia, irrepreensível, aleluia, vivendo acima de tudo, aleluia. Lute para um dia você morar no céu. Aleluia. Vocês estão de parabéns, igreja. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. E para encerrar, entretanto, o mesmo, olha o que Paulo diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por sacrifício, aleluia, e serviço da vossa fé, eu me alegrarei por vossas vidas. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou me alegrar pela vossa vida. Aleluia. Pelo crescimento da vossa salvação, pelo crescimento da vossa fé. Então lute. Glória a Deus. Para um dia nós estarmos com o Senhor. Peço por gentileza para os irmãos se colocar de pé. Eu quero convidar, aleluia, o presbítero Cris, aleluia, o pastor Márcio, para estar lavando as mãos, para nós estar fazendo a Santa Ceia, apresentando as mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração. Aqueles que, aleluia, precisam de uma oração, vem aqui na frente. Aleluia. Aí nós vamos estar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. O que nos afasta da Santa Ceia é o pecado. É o pecado que nos afasta da Santa Ceia. Ah, pastor Adriano, eu fiquei hoje nervoso, fiquei bravo, fiquei agitado. Aleluia, chamei a atenção do esposo, a esposa chamou a atenção do marido. Será que eu participo, irmão? Nada disso vai te impedir, irmãos. O que vai nos impedir, irmão, quando nós estamos em pecado. Então nós vamos estar orando. E você que precisa de uma oração, vem aqui na frente. Faz um propósito com Deus, faz uma aliança com Deus. Aos irmãos que não vão participar, depois você toma os seus assentos, para que o pastor, o presbítero, aleluia, possa saber quem vai participar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus. Abençoa a tua serva, meu Pai, que aqui está na frente, meu Pai. Que o Senhor venha dar força, graça, ânimo para ela, Senhor Deus. Eu não sei o que se passa no coração dela, mas tu sabes, Senhor. E que neste momento, Senhor Deus, o Senhor toma a vida dela, Senhor Deus. O lar dela, a casa dela, a família dela, Senhor Deus. Tira toda angústia, toda tristeza, toda aflição, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que muitas vezes quer impedir o agir de Deus na vida da tua serva, meu Pai. Abençoa poderosamente cada irmão, Senhor Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Eu quero convidar a missionária Irmandez para estar louvando os 2 hinos da harpa, enquanto eu vou lavar minhas mãos. Os irmãos que vão participar da Santa Ceia, fica de pé. E aqueles que não vão participar, por gentileza, tomam o seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos aí adorar o Senhor. 301 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto com a alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pais multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, é Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Meus amados irmãos, aqui está o simples pão, o cálice, e após a transformação, será, aleluia, o corpo e o sangue de Cristo. Então vamos, para nós tomar tempo, vamos estar apresentando aqui, pelo ato de fé, no ato simbólico, já não será um simples pão, e nem o suco, será o corpo e o sangue. Amém? Oramos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço, Senhor Deus, humildemente, meu Pai, que o Senhor transforma, através da tua igreja, a oração, meu Pai. Nós consagramos este pão do teu corpo, esses cálices do teu sangue, é um ato de fé, meu Pai. Transforma em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos, Sedento se achar, venha Cristo se guardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, mas isto é memória de mim. Como ministro da palavra de Deus, ordeno que os irmãos e as irmãs participam em nome do Senhor Jesus. Podeis participar. Aleluia. Glória a Deus. 39 da nossa harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve fez. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Mas isto todas as vezes que beberes é memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Irmãos, como ministro da palavra de Deus, ordeno que a igreja participe em nome do Senhor Jesus e se alegra. Glória a Deus. Urianda na bassuricanda rabanaia. Urianda na bassuricanda rabanaia. Aleluia. Pai, É